Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nossa aula é sobre substituição de equipamentos. Quando nós devemos trocar um equipamento em função de algumas informações que nós obtivemos dele. Vão ser essas informações econômicas, principalmente, né? E algumas outras que a gente vai ver a seguir. Quais são os motivos para a gente substituir equipamentos? O primeiro motivo, então, é baixa sem reposição. Ou seja, quando eu simplesmente vou aposentar o equipamento porque ele não está produzindo mais o suficiente. Tá? Então, como é que a gente calcula isso? Tá? O ativo vai ser mantido, o equipamento vai ser mantido por mais um período se o valor presente líquido de sua manutenção for maior do que zero. Então a gente vai calcular no período, seja um ano, seja 6 meses, seja um mês, a gente vai definir o período, né? E vai calcular por esse período o VPL desse equipamento, considerando preço de venda, preço de compra e valor de manutenção e valor de produção dele. A gente vai ver no cálculo, fica mais fácil a gente entender depois essa baixa sem reposição, quando que a gente deve fazer. Outro motivo para substituir o equipamento é substituir por equipamento idêntico, porém novos. Tá? Então, motivo de troca. Quais são os motivos que a gente pode ter para troca? Custo operacional muito alto, né? Muita manutenção, perdas na produção, por exemplo, tá jogando muito produto fora, né? Muitas paradas, então tá parando muito tempo, tá me custando muito caro essas paradas, e alguns outros motivos que a gente pode imaginar aí também. Tá? Então aí a substituição por um equipamento idêntico, parecido, porém mais novo, para ter uma produção melhor ou para ter um retorno financeiro melhor. Substituição por equipamentos não idênticos. Então, aqui alguns motivos que a gente tem para troca são equipamentos que vão ter uma performance melhor ou fazem uma tarefa diferente, com uma necessidade de aumento da capacidade produtiva ou algum requisito de lei, né? Também pode ser. Então, por exemplo, eu tenho uma ISO lá que eu preciso atender e meu equipamento não atende, então eu tenho que trocar esse equipamento para fazer essa atividade melhor, né? Alguma diferença de acabamento no produto também, então eu posso ter tá tendo muito retrabalho com aquela máquina e vou pegar uma que dá um acabamento melhor, que eu tenho menos tempo menor de produção. Então aí a substituição por equipamentos não idênticos. Aqui alguns princípios que eu preciso levar em conta para poder fazer esses cálculos, tá? Então, o primeiro princípio aí é as diferenças entre as alternativas. Os custos já incorridos devem ser desprezados, ou seja, meu equipamento gastou ano passado, eu tinha previsto que ele ia gastar 200, ele gastou 100. Isso eu devo desprezar, tá? Eu tenho que pensar do meu período para frente. Tá? Então, o que já passou, eu não preciso ficar pensando no que passou. Tá? Lógico que se tem algum grande problema que ocasionou, ou que eu sei que vai é, vir na frente, né? Eu tenho que levar em conta. Mas o que já passou, eu não tenho que levar em conta. Então, se o VPL, ó, essa é a grande jogada, se o VPL do equipamento for superior às receitas geradas por ele, então ele deve ser substituído. Tá? Então,
Se o meu valor presente líquido do próximo ano, tá, do próximo período, for maior do que ele pode gerar, eu tenho que vender ele. Tá? No cálculo, depois a gente vai ver como fica mais fácil de entender esse conceito. A vida econômica determina a época ótima para a substituição do equipamento por outro similar. Tá? Aqui então é para substituir o equipamento por outro similar. O que é a vida econômica? É o tempo que apresenta o menor custo médio anual equivalente, que é outra conta que a gente vai fazer, que é o custo médio anual equivalente. Também, quando a gente for calcular, fica mais fácil de entender. Um equipamento velho deve ser substituído por outro de características diferentes caso seu custo médio anual equivalente seja superior ao do equipamento novo. Tá? Então, a gente vai ver também no custo médio anual equivalente, fica fácil entender esse conceito de custo médio anual equivalente. E ainda, todas as comparações são feitas num determinado tempo e devem ser reavaliadas no tempo com a mesma periodicidade. Tá? Então, por exemplo, se eu estou considerando um ano, eu faço essa comparação por um ano, no ano seguinte eu tenho que fazer de novo, no outro ano eu tenho que fazer de novo. Em cada período eu preciso reavaliar, porque podem mudar valores, né? Então eu tenho que ir reavaliando isso em cada período e lembrar sempre de fazer a projeção para um ano à frente. Outras variáveis para substituição de equipamentos e que eu preciso me lembrar para fazer as contas, né? E para fazer o cálculo de substituição de equipamentos. Preço de aquisição, isso é óbvio, né? O investimento inicial que a gente vai fazer. Outras coisas que muitas vezes a gente não conta, então as despesas iniciais que eu tenho com esse equipamento, ou seja, frete, seguro, impostos. Se eu preciso uma montagem específica desse equipamento, tenho que trazer uma equipe de montagem de algum lugar para fazer isso, né? Então eu tenho que computar também como minhas despesas iniciais. Treinamento para o pessoal utilizar esse novo equipamento, taxas de licenciamento, instalações elétricas, se eu preciso ter alguma instalação especial, algum piso especial para utilizar esse novo equipamento, né? Aterramento, tudo mais, tá? Então, instalação elétrica específica para o equipamento. Então, tem várias despesas iniciais que às vezes na hora de substituição, eu não penso, só estou pensando no investimento inicial, mas eu tenho que levar em conta também. Ainda, valor de revenda do equipamento no momento de eu me desfazer dele. Então, esse equipamento tem um bom valor de revenda, ou ele deprecia muito rápido, ou se eu não posso vender esse equipamento no fim, sucateamento, como é que funciona esse sucateamento, como é que eu vou fazer para me desfazer desse equipamento, tá? Então, muitas vezes eu tenho que desmanchar esse equipamento, dependendo do tamanho dele, ou tenho que vender em peças, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Outra coisa, custos operacionais do equipamento, então, salário do operador da máquina, ou salário das pessoas que têm que trabalhar com esse equipamento. Combustível, então, combustível, se for com diesel ou alguma coisa assim, eu preciso pensar qual é o consumo desse equipamento, energia da mesma forma, tá? Então, e outros custos operacionais que eu posso pensar, manutenção preventiva e corretiva, ou seja, na manutenção preventiva, corretiva desse equipamento tem que vir um cara da Alemanha para fazer. Isso vai ter um custo muito elevado, né? Custo de oportunidade de capital, então rentabilidade que pode ser obtida se o investimento fosse feito em outra alternativa. Então,
eu pego o valor que eu vou gastar na aquisição e no funcionamento desse equipamento e coloco numa aplicação financeira. Então, eu vou fazer esse comparativo para ver se vale a pena eu comprar esse equipamento ou não. Tá? Imposto de renda sobre o valor de revenda dos equipamentos. Então, mesmo que eu venda esse equipamento no final, eu vou ter vou vender ele por um determinado valor e vai me incidir imposto de renda em cima desse valor. Tá? Então, isso tem um exemplo bem interessante para carros, né? Quando a gente compra carro com CNPJ, então eu vou lá na revenda, tem um desconto de 25% para comprar carro com CNPJ, 20%, depende da marca, né? Tem um determinado percentual que eles dão para compra do valor com CNPJ. Daí o carro vai ficar registrado na empresa, né? Só que no momento de venda desse carro, eu vou pagar imposto de renda em cima do lucro que eu obtive nesse carro. Como é que vai ser calculado o lucro que eu obtive nesse carro? Ah, mas eu sempre vou vender por um preço menor do que eu comprei. Normal, né? Mas como é que vai ser calculado o valor de venda desse carro? Contabilmente, um carro deprecia em 5 anos para a empresa. Ou seja, primeiro ano 20%, segundo ano mais 20%, terceiro mais 20%, quarto mais 20%, quinto mais 20%. Ou seja, depois de 5 anos esse carro não vale nada. Se eu vender esse carro por 10 mil depois de 5 anos, eu vou pagar de 25% a 35% de imposto de renda sobre esses 10 mil. Tá? Então, cuidado quando forem comprar carro com CNPJ, tem que levar em consideração isso. Falem com o contador de vocês lá para ver se realmente vale a pena ou não. Aqui temos um exemplo então de baixa sem reposição. Com esse exemplo fica mais fácil a gente entender aquele conceito lá do VPL. Ou seja, aqui eu não vou trocar a máquina, simplesmente vou aposentar ela e parar de fazer ela trabalhar. Parar de trabalhar com ela. Então aqui eu tenho uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano. O que significa essa taxa mínima de atratividade? É que se eu pegar esse meu mesmo investimento e colocar numa outra aplicação, ele vai me pagar 10% ao ano. Tá? Então, se eu pegar lá esse dinheiro, botar, vamos imaginar que fosse uma poupança, né, alguma coisa assim, colocando esse valor inicial ali que eu estaria disponibilizando na máquina ali no ano zero, que é 400 mil, se eu colocasse 400 mil nesse determinado investimento, vai me render 10% ao ano, ou seja, no final do primeiro período eu vou ter 440 e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou calcular, tá, o valor de venda da minha máquina, ou o quanto essa minha máquina vai, o quanto esse meu equipamento vai estar lucrando, né? Sempre fazendo a conta num determinado tempo. Tá? Então, ali, ó, o que, que eu tenho? Ano zero, ou seja, comprei hoje minha máquina, paguei 400 mil. Tá? Então, ali eu tenho 400 mil para baixo, vermelho, gasto, né? Saiu o dinheiro. Então, ao longo do primeiro ano, ou no final do primeiro ano, essa minha máquina eu posso vender ela por 300 mil. O custo de operação, ou seja, quanto que eu gastei para fazer ela produzir, é 80 mil, ou seja, combustível, manutenção, óleo, sei lá, energia, tá? Total do ano deu 80 mil. E ela me rendeu 240 mil, ou seja, ela produziu 240 mil em equipamento, em produção, né? Então, rendeu 240 mil. Então, como é que a gente faz esse cálculo para ver se essa máquina está dando lucro ou não? O que, que a gente faz? Ó, eu tenho ali no meu período zero, ou seja, hoje, uma saída
de capital de 400 mil, que foi o valor que eu comprei essa máquina. No final do primeiro ano, eu tenho um valor positivo de 460 mil. O que é esse valor positivo? Receita menos o custo da operação. Então, eu tenho receita de 240, custo de operação 80, sobrou 160. Mais o valor que eu poderia vender essa máquina, que seria 300 mil. Então, eu tenho lá no primeiro ano, no final do primeiro ano, 460. Só que eu não posso estar somando uma coisa no tempo 0 com uma coisa no tempo 1. Então, eu vou fazer o VP0. Vou trazer esse 460 para o tempo 0. Então, pego o meu investimento, meu FC1 ali, que a gente viu já, né? 1 mais I na N, sobre 1 mais I na N, né? N ali vai ser um período e I vai ser a taxa de atratividade, que é 10%. Então, meu VP0 vai ser 18.181. Então, se a gente pensar, tá, em termos de lucro, essa máquina, então, considerando mais os 10%, né, de atratividade, essa máquina no primeiro ano ainda me rendeu 18.181,82. Então, essa máquina no primeiro ano está me dando esse lucro. Então, do tempo 0 até o final do primeiro ano, ela me deu lucro. Agora vamos analisar no segundo ano. Então, eu vou pegar do final do primeiro até o segundo. Então, eu imagino que se eu tivesse comprado essa máquina no primeiro ano, tá, ela me custaria 300 mil. Tá? Para eu fazer o segundo ano, o quanto ela me lucrou no final do segundo ano, novamente eu vou ter que fazer o valor de venda dela no final do segundo ano, mais as receitas, menos o custo operacional. Então, me deu 320 mil no final do segundo ano. Novamente, eu não posso somar períodos diferentes, então eu tenho que tirar o investimento inicial do primeiro ano e trazer esse do segundo ano, trazer até o primeiro ano. O que aconteceu aí? Ó? Já me deu um valor negativo de menos 9.090 com 91. Quer dizer, essa minha máquina já está, esse meu equipamento já está gastando mais para produzir do que se eu tivesse vendido ele. Tá? Então, primeiro ano e segundo ano ele já gastou mais. Mas vamos além, vamos analisar no terceiro ano então. No segundo ano eu posso vender essa minha máquina por 200, tá? Então eu posso imaginar que eu estaria comprando essa máquina por 200 mil, tá? E eu vou ter então uma receita do terceiro ano descontado do custo de operação do terceiro ano, então menos o custo de operação e mais o valor de venda no final, ali no terceiro ano. Tá? Então, novamente, eu vou ter menos 200, mais 180 sobre 1 mais I na N. Meu N, novamente, é só um período. Tá? E aí, eu chego a um valor de menos 36.363. Ou seja, aumentou o meu prejuízo no ano 2. E se a gente for analisar o restante, ele deve ir aumentando também. Então, assim, ó, quando eu cheguei num valor negativo, eu sei que eu deveria ter vendido no começo daquele período, porque todo aquele período está dando negativo, então não tem por que eu trabalhar com uma máquina dando prejuízo, né? Então, assim, ó, o VPL no segundo ano já é negativo, então no final do segundo ano deu negativo. Então, o equipamento deveria ser vendido no final do primeiro ano. Então, eu deveria ter vendido esse equipamento, ter me desfeito desse equipamento lá no primeiro ano para não ficar tendo prejuízo ao longo dos outros anos.
ok? Aqui nós temos outro método que é o custo anual equivalente, ou CAI. É basicamente um rateio por unidade de tempo dos custos de investimento, de oportunidade e operacionais das alternativas. Normalmente a gente usa esse quando eu tenho mais de uma alternativa, né, para comparar alternativas de equipamentos, para comparar a substituição também. Tá? Então eu tenho como exemplo aqui, ó, tenho duas alternativas, supondo que os dois rendam 7.000 ao ano e considerando uma taxa de 4% ao ano. Então eu tenho ali o equipamento A, custa 13.000 e a vida útil dele é de 12 anos. O equipamento B custa 11 e tem uma vida útil de 8 anos. Qual que é o melhor? Qual que eu deveria escolher? Então ali o primeiro eu faço o meu VPL ali é só 13, né? E abaixo, então, eu vou ter 1 mais I na N, onde N, nesse caso aqui, vai ser 12 anos. Tá? E a taxa é a mesma para os dois, 4%. Então, o meu primeiro cai ali do A, vai dar 1.385,18 por ano. O CAI do B, eu vou usar 11 ali no VPL, que é o custo dele, e o meu período 8 anos, meu N 8 anos. Então, o custo anual equivalente do equipamento B, 1.633,81. Então, qual é o equipamento que eu vou escolher? O A ou o B? Sempre o que tiver o menor custo anual equivalente. Então, meu custo anual equivalente do A é bem menor do que o do B. Então, ele vale mais a pena eu ter o equipamento A do que o equipamento B. Aqui eu tenho um outro exemplo onde eu comparo dois equipamentos, tá? Então eu tenho um equipamento velho e um equipamento novo ali, e eu estou fazendo o custo anual equivalente dele todo ano. Então no ano 1 deu 2.200 o velho, o novo 1.800. No ano 2, 1.800 do velho e 1.720 do novo, e assim sucessivamente ali conforme a tabela. Tá? O que eu posso verificar, então, dessa tabela? Eu vou ter que comparar o velho e o novo, e também eu posso traçar uma curva que nós vamos ver a seguir. Então, nesse gráfico aqui, eu posso ver os dois equipamentos, né? Então, eu tenho o equipamento 1 ali, que é o velho, que é a cor mais clarinha, e o equipamento 2, que é o novo, que é a cor um pouco mais escura. Então, eu vejo que o equipamento 1 sai do 2.000 lá, vai decrescendo até chegar ao valor mínimo e depois volta a aumentar até lá em cima. O equipamento 2, a mesma coisa, né? Ele sai de um valor ali de 1.750 para cima ali, vem até um valor mínimo lá entre o ano 4 e 5 e volta a subir. Então, se a gente for analisar somente o equipamento 1 ou o equipamento velho, quando que eu deveria trocar? Eu posso manter ele por mais 3 anos até ele atingir o valor mínimo. Então, chegou no valor, um custo anual mínimo, e quando ele começar a crescer, eu poderia estar trocando esse equipamento. Agora, se eu for comparar ele com um equipamento novo, eu vejo ali que o custo anual equivalente dele vai ser praticamente em todos os períodos menores do que o custo do antigo, tá? Do velho. Então eu já poderia substituir ele imediatamente. Então, essas são as maneiras que a gente tem de analisar esses equipamentos e ver quando que a gente pode trocar, tá? Os cálculos são bastante simples, a gente tem que entender um pouquinho o conceito só, né? Mas os cálculos são bastante fáceis de fazer e simples, só a gente tem que entender o conceito e pegar a ideia da coisa. Então, quando a gente fala em custos,
VP, em em valores de projeção, né, ao longo do primeiro ano, custo operacional e custo, a gente tem que lembrar de levar em conta praticamente todas as variáveis, né? Então, no valor inicial ali também a gente tem que pensar no frete, tem que pensar em todos aqueles argumentos que a gente colocou anteriormente, tá? Então, quando a gente vai fazer uma projeção para o equipamento, procurar não esquecer nada. Isso serve para equipamentos de produção, serve para caminhões, serve para uma variedade de tudo que estiver gerando lucro na tua empresa, né? Ou na empresa onde a gente está querendo fazer o estudo.